Se alguma coisa de ruim existe, vem de Satanás, vem do diabo. Aí vem a pergunta, se vem do diabo, isso é ideologia após isso. Quando você procura ter explicação como originou-se isso, você não tem. Se você tentar descobrir, mas peraí, como que dizem, né, que Satanás era um anjo, não é isso? Era, que esse querubim é com base em, é de judiar, né? Com base em Ezequiel 28, você quer saber se existe? É só ler o livro. O livro explica tudo com fundamentos. Então diz que esse Satanás aqui, ele era um anjo e se tornou diabo. Aí vem a pergunta, como? Se você for tentar obter explicações na Bíblia, como? Não vai encontrar. Vai pegar o texto de Ezequiel 28, Ezequiel 14, não se retrata sobre isso. Então você fica sem resposta. Então, e aí o ser humano quer uma resposta fundamentada. Quando acha que é um fundamento, não é um fundamento, aí onde que entra o quê? Na concepção de fé. E quando ele entrar nessa área de ideologia, eu já não tenho mais o que discutir. Porque se eu for colocar o que eu acho, agora eu vou colocar o que eu acho, quer ver? Como é que surgiu o diabo? Sem colocar a Bíblia agora. Agora eu vou colocar o achar. É o que muitos fazem por aí. Quer ver onde vai parar agora? Para mim ter esse ser no antes, eu tenho que ter ser aqui antes de Adão, antes ou após. Olha só. Existe uma concepção minha, agora é minha, que só existe o Criador e a criatura. E que a imagem e semelhança de Deus, né, ou dos deuses, ou Deus não, que seja, é o aspecto criativo de cada criatura. Tudo que existe ao nosso redor é um desenvolvimento do que já existe. E um aperfeiçoamento também. Nós estamos em volta de várias partes que foi o ser humano quem criou. E apenas um único ser humano quem desenvolve a primeira ferramenta. Exemplo aqui. Antigamente era um quadro negro, né, que não é negro, é verde, né? E um giz branco. Aí de alguém, um único ser humano, de tanto olhar aquela imundície e sujeira, fizeram o quê? Criaram o bendito quadro branco e o canetão para ela. O cara que desenvolveu isso aqui está ganhando muito dinheiro. Depois um camarada de tanto olhar o quadro branco criou o quê? A lousa de vidro. Não sei de que forma, coloca um vidro aqui, usa o canetão e escreve do mesmo jeito. Já melhorou. De tanto observar o texto, olha lá, ó, o que criaram já. Para que escrever? Usa a tecnologia e passa lá no telão que você quer. Então você vê, de um ponto criativo, os outros vêm aperfeiçoando. Mas é necessário que, para que você crie ou desenvolva, é necessário que exista a matéria. Porque sem a matéria, só o Criador pode criar do nada. Só que agora nós descobrimos que para que exista do nada alguma coisa, já tem uma forma. Só que olha só onde o ser humano chegou. Só que para o ser humano chegar na partícula de Deus, foi necessário eles criar uma mega máquina. Então precisaram do quê? Da matéria. Agora imagine esse ser, vamos colocar que o diabo era um anjo. Como que ele desenvolveu, porque é uma criatura e toda criatura tem o poder de desenvolvimento, como ele desenvolveu ou criou o mal dentro de si mesmo, excluindo que Deus seja o autor do mal. Para mim chegar numa tese de que Deus não é autor do mal, mas que seja apenas o diabo como autor do mal, é necessário que esse Satanás, esse ser angelical, o seu desenvolvimento criativo seja após a criação do ser humano, da humanidade, e não antes. Porque se eu tenho que o egoísmo e a queda dele é antes do ser humano, aí vai ficar complexo eu entender e criar uma tese. Como? De que forma ele criou esse mal, desenvolveu o mal? Agora, se eu tenho que a queda dele é após a criação do homem, o que eu vou entender? Primeiro que Deus deu um mundo para o ser humano. Deu um mundo. Deus deu regalia. Deus deu posição. Deus deu uma parceira. Deus tem tantas outras coisas. E eu trago a concepção que esse ser, de tanto observar, porque nós só criamos por aquilo que nós observamos, se não for isso nós não criamos nada, como criaturas. Esse ser começa a observar a forma que esse ser humano começa a lidar, e da sua observação, ele por si só,
ele gera isso que nós chamamos o mal. Logo, eu excluo Deus de ser o criador do mal. Só que para isso eu dependo que o homem exista após ele. Então ele cria e desenvolve o quê? De tanto ver o cuidado que Deus tem com o homem, Deus tem com a matéria física, dependente da terra, e esse ser não, esse ser é espiritual, ele tem muito menos regalia do que esse ser que é matéria. Esse ser que é matéria, ele tem um mundo para cuidar, ele tem um mundo para gozar, ele tem um mundo para usufruir. Esse ser que é espiritual, não. Esse ser espiritual, ele está limitado dentro de um reino espiritual, enquanto que esse aqui, que é matéria, não. Ele está solto na matéria para fazer o que ele quer. Aí eu observo esse Satanás vendo isso e gera o mal dentro de si mesmo a ponto de querer derrubar a matéria, que foi o que Deus criou. É assim que eu concebo a ideia e tese de como surgiu o mal dentro desse ser angelical, excluindo Deus como autor. Ok? Essa é a minha tese.